O presidente Jair Bolsonaro foi até o Supremo Tribunal Federal pedir ajuda para flexibilizar as medidas de restrição tomadas pelos governadores. O presidente ainda anunciou que vai vetar o trecho do projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso que tira algumas categorias de servidores públicos do congelamento dos salários. A visita do presidente Jair Bolsonaro ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, foi decidida de última hora, enquanto ele se reunia com representantes de diferentes setores da economia. Acompanhado dos empresários e de vários ministros, Bolsonaro atravessou a pé o percurso entre o Palácio do Planalto e o Supremo. Ao ser recebido por Toffoli, o presidente falou sobre o desemprego causado pela queda da atividade econômica e conclamou os três poderes a tomarem uma decisão. Consequências, o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser mais danoso, né, do que a própria doença. Então nós temos que tomar decisão. Nós, chefe do executivo, chefe de poderes, né, nós temos que decidir. Muitas vezes eu sei que o senhor Dias Toffoli toma medidas aqui, que ele sabe de um lado ou de outro, ele vai sofrer crítica. E ele tem coragem de decidir. Assim é, da minha parte, tocante ao Poder Executivo. Recentemente, o Supremo decidiu que os governadores têm autonomia para definir quais medidas tomarão para conter o coronavírus. E, mais uma vez, Bolsonaro criticou as decisões tomadas pelos chefes estaduais. E, pelo que parece, alguns estados foram um pouco longe, eu digo alguns estados, nas medidas restritivas. E as consequências estão batendo a porta de todos. 38 milhões de informais e autônomos ou perderam a renda ou tiveram essa renda substancialmente reduzida. No parte da formalidade, quem tem carteira assinada, segundo o ministro da Economia me disse agora há pouco, está batendo na casa de 10 milhões de desemprego. Esse número tende a crescer. Em resposta, o ministro Dias Toffoli pediu a criação de um comitê de crise, chefiado por Bolsonaro e com a participação de prefeitos e governadores, para buscar soluções para a retomada econômica. Um planejamento que seja organizado na retomada da volta da economia e do crescimento. Isso é fundamental. Então, essa coordenação, presidente, que eu penso que o Poder Executivo, o Presidente da República, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, os representantes dos municípios, eu penso que é fundamental isso, talvez um comitê aí de crise envolvendo a federação, envolvendo os poderes, para exatamente, junto com o empresariado, junto com os trabalhadores, pensar essa necessidade que temos de traduzir em realidade esse anseio. Ao deixar o STF, Bolsonaro anunciou a inclusão da construção civil na lista de atividades essenciais, ou seja, que podem funcionar durante a pandemia. No fim da tarde, uma edição extra do Diário Oficial da União oficializou a decisão. O presidente também teve que se posicionar sobre a polêmica do congelamento dos salários dos servidores públicos até o final de 2021. Com o aval de Bolsonaro, o Congresso excluiu da medida os profissionais da saúde, segurança pública, limpeza urbana e os professores, o que significa uma redução de 90 bilhões de reais na economia prevista. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não gostou da decisão e cobrou o veto do presidente. Eles têm estabilidade de emprego, eles têm salários acima da iniciativa privada e com 2 anos sem aumento, estamos falando de 130 bilhões de reais. Eu estou sugerindo ao presidente da República que vete. Depois de ignorar a opinião de Guedes durante a negociação com o Congresso, Bolsonaro recuou e, numa sinalização ao ministro, disse que vai vetar esse trecho da proposta. O que nós decidimos? Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. E não é de maneira cega, não, é de maneira consciente e com razão. E se ele acha que deve ser vetado esse dispositivo, assim será feito. No final da tarde, o presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir o relaxamento das medidas de isolamento social. O presidente afirmou que as ações adotadas pelos estados não estão conseguindo achatar a curva de contágio. Bolsonaro também defendeu a retomada no futebol brasileiro. Tem time aí, os campeonatos regionais, né? O Paulistão, o Carioca, né? Os regionais, já estão prejudicados. Time de futebol, Flamengo, Palmeiras, tem uma folha de pagamento milionária, estão sem dinheiro de imagem. Alguns times já estão diminuindo o salário.
E o futebol, em grande parte, não são ali os grandes jogadores. A grande maioria ganha uma faixa ali de 10 mil reais, 15 mil, 5 mil. Esse pessoal está sendo prejudicado também. E nós entendemos, não sou médico não, mas que poderia começar a abrir o jogo dos jogos, né, com critérios e sem torcida no primeiro momento. Então essa questão de fique em casa, não saia, não está funcionando. Está servindo apenas para matar o comércio. Se o povo não voltar a trabalhar, teremos um caos, como eu falei para vocês lá atrás, da segunda onda. E eu sempre disse, dizem as outras pessoas que entendem o assunto, 70% será infectado, não tem como fugir, pegar uma chuva. É uma preocupação enorme. Tá? Fica em casa, a questão da curva não está sendo achatada.